Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de março, iniciamos um novo mês nesse tempo forte da Quaresma, tempo de conversão, tempo de jejum, abstinência, oração mais profunda, tempo de viver o amor e a caridade. Esse mês de março é dedicado pelos novos mártires. A intenção do Santo Padre, do Papa Francisco, nesse mês de março, é que rezemos pelos novos mártires. Rezemos por aqueles que em diversas partes do mundo arriscam sua vida pelo Evangelho. Contagiem a Igreja com sua coragem e seu impulso missionário. O Papa pede então que rezemos por todos os mártires, porque eles são um sinal de que estamos no caminho certo. O Papa tem dito muitas vezes que nesses últimos tempos há muito mais mártires, e olha que naquele tempo se perseguiam, se matavam as pessoas que eram seguidoras de Jesus, não é? Lembremos que o próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, quando ainda era Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Os cristãos eram mortos, levados às arenas para serem devorados pelos animais, eram mortos de maneira sangrenta. Mas nos últimos tempos, nas últimas décadas, tem havido também uma grande perseguição aos cristãos, em grande parte, em uma boa parte do mundo, em vários países. Então rezemos por todos os mártires, não só do cristianismo. Há pessoas que morrem por causa da sua fé, que nós os consideramos mártires, mas há mártires também de outras religiões, que pagam com a sua vida inocente o erro da humanidade, o erro de alguns líderes mundiais. Olhemos por esses conflitos que existem no mundo inteiro, as guerras. Quantos inocentes morrem de religiões várias que nós podemos considerá-los mártires, porque morrem de maneira sangrenta, morrem à fome e não têm responsabilidade nenhuma naquela guerra. São inocentes, crianças, mulheres, pessoas que não decidiram nada sobre a guerra, mas que sofrem as consequências de toda a guerra. Na mensagem de vídeo desse mês de março, Francisco fala da importância de rezarmos pelos mártires, porque para nós são um sinal. E ele recorda o testemunho e a dor de um homem muçulmano que ele conheceu ao visitar um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. A esposa dele era cristã e foi degolada por causa de sua fé. Nas intenções de oração, então, para esse mês de março, ele nos convida a rezar pelos novos mártires, testemunhas de Cristo. Na mensagem de vídeo, e é importante, quem tiver a oportunidade, assista ao vídeo do Papa para o mês de março de 2024, em que ele reza pelos mártires. Nessa mensagem, que foi divulgada há poucos dias, dia 27, o Pontífice conta uma história que é um reflexo da Igreja de hoje. É a história de um testemunho de fé pouco conhecido. Francisco recorda o testemunho e a dor de um homem muçulmano que ele conheceu ao visitar um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. A esposa dele era cristã. O homem disse ao Papa: "Os terroristas chegaram ao nosso país, olharam-nos e perguntaram qual era a nossa religião. Viram a minha mulher com o crucifixo e disseram-lhe para o atirar ao chão. Ela não o fez e foi degolada na minha frente." Histórico, diz o Papa no vídeo. Sei que ele não tinha rancor. Centrava-se no exemplo de amor da sua esposa, um amor a Cristo que a levou a aceitar e ser leal até a morte. Irmãos, irmãs, sempre haverá mártires entre nós. É o sinal de que estamos no caminho certo. Uma pessoa entendida dizia-me que há mais mártires hoje
do que no início do cristianismo, acrescenta Francisco, sublinhando como é atual o tema dos cristãos perseguidos e que dão a vida pela sua fé. A vida das pessoas que se entregam como testemunhas de Cristo são histórias reais. A mensagem de vídeo do mês de março tem o apoio da Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização caritativa, católica, internacional e Fundação Pontifícia, cuja missão é ajudar os fiéis, onde quer que estejam sendo perseguidos, oprimidos ou em situação de carência, através da informação, oração e ação. Apenas em 2023, chegaram a essa organização chamada Ajuda à Igreja que Sofre denúncias em 40 países de pessoas assassinadas ou sequestradas por causa da sua fé. A Nigéria, na África, tornou-se o país com o maior número de assassinatos. No Paquistão, na diocese de Faisalabad, as igrejas e as casas dos cristãos de Jaranwala foram atacadas. E em Burkina Faso, os católicos de Debé foram expulsos de sua aldeia apenas por causa da sua fé. Isto para mencionar alguns exemplos. A coragem dos mártires, o testemunho dos mártires é uma bênção para todos. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam a vida pelo Evangelho contagiem a Igreja com a sua coragem e o seu impulso missionário, e abertos à graça do martírio. O martírio é uma graça que ninguém busca, mas que muitos têm coragem de enfrentar para não negar a sua fé. Nesse contexto, a presidente executiva da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, Regina Link, afirma: a liberdade religiosa, reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um direito inalienável e nenhum cristão deve perder a vida por exercer essa liberdade. É fundamental garantir o direito de praticar a sua fé como parte da dignidade de todos os seres humanos. Nesse sentido, ela diz que a intenção de Francisco neste mês é muito importante para encorajar a oração pelas vítimas de perseguição, bem como para defender aqueles que sofrem discriminação por causa da sua fé. Para além disso, temos de envolver os políticos na defesa dos direitos dos mais vulneráveis, dos mais pobres, daqueles que estão à margem, daqueles que não têm voz e nem têm vez, como esse absurdo que aconteceu em Gaza, na Palestina, ontem, quando muitas pessoas, mais de 100 pessoas, morreram porque estavam buscando comida. É claro que a fome dá desespero. É claro que as pessoas não estão numa fila normal. São milhares de pessoas desesperadas, esfomeadas, trancadas dentro de um território aos milhares por esse governo, por esse ditador que tem Israel. Rezemos por essas vítimas também. Acabam sendo mártires por causa da guerra. Rezemos pela paz no mundo, tem insistido o Papa tanto. Rezemos por todos os mártires, por todos aqueles que morrem inocentes ou morrem por causa da sua fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os mártires, de todas as mártires da história da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.